Olá, você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, muito bem-vindos, né, para usar a linguagem de todos, ao nosso 65º episódio. Eu me chamo Juan Grinks, como todo mundo sabe, eu espero que saibam, estudo jornalismo. E juntamente comigo, Jonathan Momba. Jonathan, para iniciar, já vou te colocar na free. Me fale o seu top 3 MCs atuais, por favor. Boa noite. Boa noite, Juan. Boa noite ao Jonas. E também uma boa noite especial a toda a nossa audiência. Caso você não esteja nos ouvindo à noite, perdão, mas é isso aí. Então, bom dia, boa tarde, seja lá o que você queira, né? O cumprimento que melhor se encaixa no seu dia. Quanto à sua pergunta, infelizmente, não sou capaz de opinar, já diria a Glória Pires, e eu me sinto muito representado por isso. Se fosse, assim, MCs de todas as épocas, eu talvez poderia responder. Agora, atuais, olha, se eu souber o nome de três, já vai ser bastante. Ok, então. E Pede pro completando o Jonas. nosso. Então, já está participando aí o roteiro do programa. Vou ter que te banir da gravação se continuar assim. Mas Vai ter que então, né, cortar. como o Jonathan já adiantou, o Jonas também está presente. Desde o início da hora que a gente prometeu, né, a gente comprometeu a se reunir aqui no Skype, o Jonas está presente desde o início, é bom ressaltar isso. Então, Jonas, aí eu vou te dar a oportunidade de fazer o seu top 3 MCs. Cara, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos caros ouvintes. Eu começo sendo muito representado por MC Melody, em primeiro lugar, assim, não poderia faltar no meu top ranking, principalmente com o hit dela do Happy Birthday to You, o famoso Parabéns pra você, MC Melody. E depois, cara, sei Que lá, já mano, acho que talvez esteve ali que eu aqui, conheço. Já esteve aqui, já fez um feat aqui no nosso programa. O que você tá tomando, Juan? Essa garrafa branca? Ah, não, pareceu outra coisa. Mas também água. MC. É água. Aguardente, né, seu safado? Beleza. MC Melody. E vamos ver. Pode ser o Kekel, talvez, né? Não conheço nenhuma música do cara. E quem sabe até Kevinho, por que não? Né? Há algum tempo já que não usa mais o MC no seu nome artístico, mas o Kevinho também tem umas músicas interessantes, né? Então, que coisa, cara. Esse aqui é um programa de família, eu tenho um pouquinho medo, né, de talvez... Enfim, mas é isso aí, gurizada, acho que não tem nenhum problema nisso. Então tá aí o meu top 3 MCs. E aproveitando a deixa, né, gostaria de dizer para você, caro ouvinte, que não quer saber qual é que é o nosso top 3 MCs, mas quer saber qual é que é a ideia do Toco e Teco. E aqui eu te digo, é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do PlayStation 5. Aliás, galera, só $500, hein? A gente estava abrindo aqui um crowdfunding para vocês poderem depositar aí o dinheiro para o nosso Toco e Teco comprar o PlayStation 5. Então, muito obrigado aí. E o nosso, além, né, da vaquinha para o nosso PlayStation 5, inclusive se a gente conseguir, a partir do crowdfunding, a gente promete criar um Twitch, e daí a gente faz lá lives usando Madden, jogo NBA 2K 2021, 2K 2021 não, do 2K 21, a gente promete fazer esse tipo de conteúdo aí. Pague o nosso PlayStation 5 que a gente devolve em produção, né? A gente promete. Ou não também, de repente tem que esperar o TCC passar aí que a gente consegue ter mais tempo. Mas, né, além disso tudo, nós estamos no Medium também, no medium.com/tocoiteco, lá estão os nossos textos. Estamos também no Twitter e no Instagram, no @tocoiteco, e na newsletter, também newsletter semanal, toda sexta-feira às 9 horas da manhã. Recebendo notificação ou não, porque são boicotados pelo Gmail, né? Tá colocando de novo a nossa newsletter lá nas promoções, mas está entrando sim. Procure por lá que vai aparecer a newsletter do Tokiteco, caso você já tenha assinado, né? Obviamente.
E se não assinou, então você vai lá em tocoiteco.substack, substack.com e se inscreve, deixa o seu e-mail lá que vai receber a partir já dessa sexta-feira a edição desta semana. Você pode ouvir esse podcast também lá no Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher e no Google Podcast. E agora também estamos no YouTube, né? Nossa versão em vídeo, multimediático do Viteco tá um absurdo, tá? Ninguém segura esse projeto barra, Não tem ré, enfim, né? qualquer coisa. Isso, estamos voando. E então, lá no nosso canal no YouTube, você procura por Toco e Teco. Eu não lembro exatamente qual é o nosso domínio agora, acho que youtube.com.br Toco e Teco, se não é, isso praticamente, é basicamente isso. Aí você pode dar like, se inscrever, ativar a notificação, tudo isso aí que os youtubers afora falam. E também nós temos o nosso formulário, que vai estar na descrição lá na bio, na verdade, na bio do Twitter e no Instagram. Você pode acessar lá nosso perfil, vai lá no nosso Linktree e a primeira opção que aparece do nosso processo de escrita do nosso TCC, que está quase terminando, mas ainda tem algumas coisas para terminar, para resolver. Muito bem, e os destaques desse podcast aqui, esse podcast que é sobre a NFL, caso você não tenha percebido ainda, começamos o panorama atual dos playoffs. Se a NFL acabasse, né, a temporada regular acabasse agora, melhor dizendo, assim teríamos então esses 14 times na pós-temporada. A gente vai comentar sobre surpresas, sobre equipes que decepcionaram, que poderiam estar aqui, quem ainda está na briga por uma vaga nos playoffs. Basicamente isso, então, um geralzão dos possíveis playoffs, agora faltando apenas mais 5 semanas, né, apenas 5 partidas para as equipes definirem então quem estará na pós-temporada em janeiro. Claro, também a gente vai comentar bem brevemente sobre os principais jogos da próxima semana, no caso, a semana 13 da NFL, os principais jogos, os que tem mais coisa em jogo, e claro, também no final, as rapidinhas da semana. Você já está acostumado com o nosso quadro de o clímax do programa, praticamente, terminando então com as rapidinhas da semana, com as notícias que você não pode deixar de saber. É isso, então. Vamos começar então. Eu vou passar todo o Playoff Picture, pode ser? E daí depois a gente comenta em cima, ou vocês querem fazer jogo por jogo, de como seria? Como vocês acham melhor? Vamos por parte, eu acho. Vamos por parte? Beleza. Eu tô esperando aqui abrir. A internet não tá ajudando. Só se alguém de vocês quiser passar os jogos, eu agradeço, porque eu acho que a minha internet não vai contribuir aqui. Não tá abrindo a página do Playoff Picture e tô dando F5 aqui. E se aparecer, daí eu reassumo o controle, tá bom? Alguém pode assumir para mim? Internet é realmente um negócio complicado, né, cara? Quando a gente depende dela para fazer o nosso trabalho, né, o nosso ganha-pão, que na verdade não é um ganha-pão, mas poderia ser, ajude-nos a se tornar, por que não, né? Daqui a um ano, quem sabe, a gente esteja vivendo Toco-Teco, quem sabe. Mas vamos falar então, né, aqui sobre... Abriu aqui. Abriu? Abriu aqui. Tá bom, então a minha enrolação foi muito boa, cara. Pode emagrecer depois. Cara, rádio é isso, né? Rádio é isso. Rádio é enrolação, a gente nasceu do rádio e o Tocoiteco é um pouco do rádio também. A gente nasceu no rádio, mas cresceu no podcast. Isso. Então, na Conferência Americana, nós temos os Steelers como a melhor campanha, né? Ainda sem derrota, 10 vitórias, 0 derrotas. Isso pode ter mudado quando você estiver ouvindo esse podcast, porque amanhã jogam Steelers e Ravens, então nada impede que os Ravens ganhem o jogo, é improvável, mas pode acontecer. Depois a gente tem os Chiefs como a segunda melhor campanha. Esse ano é um ou dois times que escapam da primeira fase, é um time, né? Isso, um time para cada conferência. É um time, então exatamente, um time para cada conferência. Nesse momento seria os Steelers.
E daí o resto estariam jogando, então, Chiefs e Colts, Titans e Dolphins e Bills e Browns. Vocês, então, fiquem à vontade aí para fazer seus apontamentos do que... Não é o caso, acho, de projetar nesse momento, mas sim falar das campanhas, né? Quer Tá, começar, então, Jonathan? tá, posso começar. Acho que fica até mais interessante, né, mais orgânico, se a gente for falando por partes. Primeiro, eu gostaria de destacar as divisões que já estão meio que encaminhadas, acertadas. A primeira delas, obviamente, é a AFC West, no caso, a divisão dos Chiefs, onde que a equipe de Kansas City já é campeã, mesmo que não seja oficial, não seja matematicamente, mas é impossível alguém vencer essa divisão, né, mas do jeito que os Chiefs estão jogando, 10 numa campanha, e os Chiefs também, ao meu ver, estão na briga direta com os Steelers pela folga, né? Eu acho que essa é a mudança que pode acontecer aí. Talvez os Chiefs assumindo a primeira colocação e conseguindo, então, a bye, e os Steelers indo para a segunda campanha, mas eu acho que não foge desses dois times. Quanto aos Chiefs, então, já, como comentei, devem levar a divisão, e talvez o segundo colocado dessa divisão também vá para os playoffs, nesse caso seria os Raiders, mas isso deixa para comentar depois. Os Steelers seriam outro time que já estão meio que encaminhados como campeões de divisão. Eu até comentei na semana passada, caso os Ravens ainda quisessem ser campeões, eles teriam que vencer esse jogo. Se os Steelers vencerem, já acaba com as chances de título de divisão dos Ravens, apenas os Browns ainda poderiam, porque hoje a diferença é de apenas 2 jogos e meio, né? Digamos assim, a diferença entre Steelers e Browns, mas também são duas equipes muito encaminhadas. Agora, as divisões ainda estão em aberto. Acho que Titans e Colts talvez seja mais disputada. Tivemos a vitória dos Titans nessa semana, meio que encaminhando, então, reassumindo a liderança de divisão, dando um passo importante, uma vantagem já bem pequena, mas mesmo assim significativa sobre a equipe de Indianápolis. Então, acho que os Titans também chegam muito fortes nessa briga. E a outra divisão, que aí sim é bem interessante, até porque os Bills, nesse momento, são os líderes de divisão com 8 vitórias e 3 derrotas, e os Dolphins vêm com uma vitória a menos logo na sequência, sendo que tem um calendário até bem fácil, né, de jogos pela frente. Tiveram um tropeço inesperado contra a equipe de Denver, mas mesmo assim estão no páreo. Então, duas divisões em aberto entre duas equipes na disputa ainda em cada uma delas. E as outras duas divisões já meio que resolvidas, pelo menos para mim, com Steelers e Chiefs levando a melhor e até mesmo os dois brigando pela folga na pós-temporada. Pois é, eu também sou dessa opinião, me sinto contemplado com aquilo que o Jonathan disse. Se a gente pega os atuais, como foi dito, né, se a temporada acabasse agora, a temporada regular, os 4 primeiros, então, né, para ilustrar mais uma vez para você, caro ouvinte, para você que nos assiste, Chiefs, Titans e Bills na sequência. Eu acho até pouco improvável, até, pode ser assim, uma certa ousadia mesmo, que estes 4 mudem, sabe? Eu creio que vai permanecer entre esses 4. Por quê? De novo, os Steelers tá praticamente assim, uma campanha perfeita, né, em resultado, mas também em time. Tá um time muito bem encaixado. Os Chiefs, por mais que tenham momentos, e isso foi na última partida contra a Tampa, parece que a equipe dá uma desligada na chave. Se eles não começam perdendo o jogo e tem que buscar o resultado, parece que quando eles saem na frente dá uma desligada. Mas é que depende muito do Mahomes, e assim, não é uma dependência ruim, porque o Mahomes dá conta disso. Então é isso, não vai sair muito desse páreo. Agora, em relação ao Titans, gente, aquilo que foi esse último jogo contra o Colts venceu a primeira partida lá contra a equipe do Titans, era um duelo direto, mas o Titans mostrou uma superioridade tão grande, principalmente no jogo corrido, mais uma vez com o Derrick Henry, numa defesa que até então estava vindo muito bem, numa defesa que era cotada como uma das melhores. Eles exploraram muito bem e Ryan Tannehill também, méritos também do Tannehill, que tá jogando muito, né? Então a equipe do Titans melhorando o seu ataque, desponta assim, então eu vejo que não sai desse top 4. E o Bills é isso, o Bills ainda tem essa incerteza, né? Pode, talvez, ainda existe de perder a divisão para o Dolphins. O Dolphins não está correndo por fora, está correndo bem perto ainda, né? Dá uns tropeços aqui e acolá, agora com o Ryan Fitzpatrick novamente no comando, ainda fica esse ponto de interrogação que a gente sabe que ele traz.
Mas, de modo geral, creio que não vai mudar tanto, não vai ser tantas surpresas assim se alguma coisa aqui mudar. Claro, a gente não pode esquecer do Baltimore e do Las Vegas. Tanto dos Ravens como dos Raiders, eles também estão muito bem nessa corrida. Então é isso, já falei bastante aqui, vou deixar vocês completarem mais, senão falo muito, né? Eu queria levantar essa bola mesmo, que o Jonas já deixou a deixa, e colocar então os Ravens, que nesse momento seriam fora, que seria uma zebra danada, né? Os Raiders, Raiders, né, que Raiders, fala, que é o jeito certo isso. Também que aí sim não seria uma zebra tão grande assim, porque, enfim, não eram nem apontados como contenders. A gente já falou, inclusive, que não é um time muito estrelado, um time em si muito encaixado, que joga de uma maneira muito... que sabe tirar o melhor das peças que tem, mas não seria uma zebra, convenhamos. E por outro lado, dos times classificados, é o Cleveland Browns, que a gente já criticou várias vezes aqui, mas que já tá 8-13 e parece que ninguém percebeu. Se vai manter esse ritmo daí é outra história, mas tá conseguindo resultados. Já nessa próxima semana joga contra o Jaguars, então a chance de chegar no 9-13 é muito grande, ficar muito perto dos playoffs também. E o Miami Dolphins também, que daí por outro lado a gente elogiou muito, já falou que a campanha é muito boa, mas teve aí um tropeço na última semana que meio que pegou a gente desprevenido, né? Foi na última semana ou eu tô perdido no espaço-tempo? Semana 11. Foi na semana Agora 11. venceram os Jets. Isso, é verdade. Ganharam os Jets, foi na semana 11 que eles perderam para os Broncos, a gente falou semana passada, que foi uma surpresa. Mas queria que vocês, então, tô levantando essa bola já para vocês conversarem sobre os Ravens estarem fora, se vocês acreditam que eles ainda chegam, e se vão chegar com facilidade ou se vão sofrer. E daí, por outro lado, os Browns, se vão conseguir manter esse nível de playoffs, e os Dolphins também se vão dar conta dessa expectativa que eles criaram, né, com os próprios. Começando, então, acho que falando pelos Browns, que nesse momento, surpreendentemente, são a Seed 5, né, a melhor equipe, a não ser campeão de divisão, com campanha de 8 vitórias e 3 derrotas. Não vou dizer que seja uma campanha enganosa, né, mas que, claro, são resultados às vezes um pouco mais questionáveis. Claro que com a volta do Nick Chubb, né, faz 2 semanas que ele voltou, a equipe voltou a jogar muito bem, porque o jogo corrido é a base dessa equipe. O Stefanski, inclusive, tem que ser falado isso, né, o mérito dele em ajeitar esse time, e no caso os Browns só tem uma campanha positiva nesse momento, tão positiva no caso, né, de 8 vitórias e 3 derrotas, por causa do ótimo trabalho que o Stefanski vem fazendo na sua primeira temporada como treinador principal lá em Cleveland. E agora em diante, o Browns vai ter alguns desafios bem interessantes, começando já nessa próxima semana, semana 13. Inclusive, a gente vai comentar sobre esse jogo lá para o final do podcast. O duelo contra os Titans, ou seja, um adversário direto até para playoffs, uma equipe que pode enfrentar em pós-temporada. E também vai enfrentar os rivais de divisão, Ravens e Steelers, mais uma vez. E esses 3 jogos serão fundamentais para a gente realmente ver do que os Browns são capazes. Se vencer pelo menos quem sabe 2, se vencer 2 desses jogos, aí sim eu coloco os Browns realmente podendo brigar por algo, porque realmente venceu a maioria dos jogos contra equipes mais fracas. Acho que as únicas vitórias assim realmente que a gente pode colocar como comprovadas mesmo foi contra o Colts, que eu lembro, assim, venceu a equipe do Indianapolis Colts, e o resto são tudo equipes com campanhas negativas ou equipes que não vêm jogando bem, né, que não estavam jogando bem naquele momento. Então só uma vitória contra os Colts é muito pouco. O Browns precisa vencer mais um jogo difícil para aí sim a gente dar mais valor para esse time. Teve um jogo contra os Cowboys que eles venceram também. Eram os Cowboys que não eram tão ruins como são hoje, que eles ainda tinham o Dak Prescott. Foi um jogo de ataque aéreo contra jogo de ataque aéreo contra jogo corrido, que acho também é interessante de colocar aí nesses jogos, não dos mais difíceis, porque, enfim, os Cowboys passam longe do ideal nessa temporada, mas é interessante contextualizar também, né? Nesse momento tá muito mal, mas se tivesse Dak Prescott até hoje, provavelmente estaria liderando a divisão com alguma tranquilidade. Isso, pois realmente então, o jogo contra os Cowboys falar, também. Não pode comentar, só concordo com o Juan. Assim, como
diante de tudo isso que vocês já falaram, né? A minha contribuição é justamente para a equipe dos Ravens, que, quem sabe, nesse atual momento, é a equipe que mais decepcionou, né? Por ter sido a melhor equipe no ano passado, a expectativa que se tinha dentro de tudo aquilo que foi realizado, aquele jogo terrestre bombástico, e que agora não está encaixando, né? Que agora foi até muito interessante algumas semanas atrás o Lamar dizendo que parecia que as equipes conseguiam saber a jogada, as defesas sabiam a jogada antes mesmo do ataque iniciar, né, o drive. É uma coisa que foi se mostrando meio sintomático para a equipe dos Ravens nas últimas semanas. E, além disso, a defesa também, que começou a se mostrar uma peneira um pouco maior, né? A defesa que tem tantos nomes importantes, mas também se mostrando um pouco mais, ou um pouco menos atenta. Mas a salvação, ao meu ver, né, a oportunidade que os Ravens têm após essa partida com os Steelers, né, que a gente nem sabe se vai rolar mesmo, até o atual momento tá tendo na quarta-feira, né, terá na quarta-feira esse jogo, melhor dizendo, é que os Ravens ainda vão pegar os Cowboys, tem os Browns de difícil, mas os Jaguars, Giants e Bengals. O Giants, talvez desses outros, entre Jaguars e Bengals, o Giants é o que, assim, talvez possa mais oferecer resistência, né, aos Ravens. Mas, ao meu ver, ainda tem mais 2, 3 vitórias bem possíveis, tá? Bem razoáveis, o que aumenta ainda mais a importância desses dois confrontos diretos. Se perder para os Steelers, agora, a vitória para os Browns nem se fala, é vida ou morte, literalmente, para a equipe dos Ravens. Ou seja, não era esperado que se tivesse na semana 12 da temporada, nas vésperas da semana 13, passando o aperto que está. Então, para mim, com certeza é uma das equipes que mais decepcionaram até o atual momento. E sobre o Dolphins, alguma consideração? Sobre eles aguentam o tranco ou vai ter uma queda aí? Pois é, o Dolphins vive um momento bem interessante, né? Como eu te disse, a respeito agora do Ryan Fitzpatrick mais uma vez assumindo a titularidade, né, no lugar do Tua Tagovailoa. O temor para o torcedor do Dolphins é que Ryan Fitzpatrick não seja o Fitzmagic, né? Que ele acabe só empatando, literalmente, né? Empatando o time e não possibilitando extrair tudo aquilo de melhor que tem. Mas ainda tem um jogo contra o Bengals, né, na verdade, nesse domingo, e depois algumas pedreirinhas, tá? Contra os Chiefs, contra os Patriots, que os Patriots também é outra equipe que perde para time que não tá competindo, mas depois vai lá e ganha de um Cardinals da vida, e vai lá e faz partidas bem importantes, faz partidas e vitórias, pode complicar a vida dos Dolphins, hein? Que ironia, imagina o Patriots complicando a vida dos Dolphins, coisa que era sempre o Dolphins que fazia com os Patriots, né? E depois tem os Raiders e os Bills. Então tem um calendário razoavelmente difícil. Vai ter que ser resiliente. Ao meu ver, eu acho que não chega na pós-temporada. Era exatamente isso que eu ia comentar. Eu acho que dos times que estão na briga, colocando esses 5 aí então, né? A gente falou dos 4 times que seriam os campeões de divisão, e tem os outros 5 que ainda brigam então pelas 3 vagas restantes. Eu acho que o calendário dos Dolphins é o mais complicado. Tem esse jogo contra os Bengals sem o Burrow, que deve ser molezinha, é o jogo mais tranquilo, e depois é só pedrada. Realmente, Chiefs, dificilmente imagino que os Dolphins vençam, e depois são duelos diretos. Os Patriots, eu coloco ainda na briga, acho que não vão chegar nos playoffs, mas ainda tem chances, mas podem complicar, porque não? Imagina só, como o Jonas comentou, agora é o contrário. Os Patriots tirando os Dolphins após a temporada, ou assim como já os Dolphins fizeram com os Patriots, caindo posições, né, perdendo, por exemplo, o bye em temporadas passadas. Então pode ser um motivo a mais para complicar a vida de Miami. E depois tem Raiders, duelo direto, e Bills ainda valendo divisão na última semana, né? Possivelmente, quem sabe, talvez já não seja mais, porque se os Bills vencerem alguns jogos e os Dolphins não vencerem esses duelos complicados, aí já era. Então, como eu disse, os Dolphins têm um calendário bem complicado. Eu acho que o Browns, pela campanha que tem, e para um calendário até razoavelmente fácil, tirando aqueles duelos de contra os 3 que eu comentei, pode vencer mais 2, vencer um desses, chega a 11 vitórias e se classifica tranquilamente. Eu acho que com 10 vitórias você vai para a pós-temporada sem erro, né? É meio que o ponto de segurança, talvez até mesmo com 9, mas eu acho que na AFC é mais difícil porque tem muito time bom na disputa
hoje todos os times classificados têm 7 vitórias já. Então, Browns e Ravens, eu acho que o Ravens também, por ter um baita time, perdeu jogos que não deveria perder, mas mesmo assim, imagino os Ravens se classificando, ou seja, 3 times da mesma divisão avançando, e aí dói um pouco no coração, mas a última vaga ficaria entre um Colts e a equipe dos Raiders. Eu acho que os Dolphins acabam caindo no caminho em algum momento, e aí Raiders e Colts. Lembro que o Colts também tem não lembro agora de cabeça o calendário, mas é um calendário mais complicado também. A equipe de Indianápolis ainda enfrenta o próprio Raiders, ou seja, na semana 14 tem um duelo direto que para mim vale a última vaga. Então, Raiders e Colts na semana 14 se enfrentando. Quem vencer possivelmente fica com uma vaga, quem perder deixa então essa disputa e fica de fora dos playoffs em 2021, no caso dos playoffs. Um breve momento de bastidor aqui. Me digam quantos minutos de gravação vocês têm. Deixa eu ver aqui. 25, cara. 25 em ponto? Tá, não, é que deu um corte e muito aqui. calor, cara. Não, Tá, quase 26. Deu um corte no microfone. Deu um corte no meu microfone aqui. E eu não sei se cortou uma fala minha, mas enfim, ok. Quem está pelo Skype, quem está acompanhando em vídeo, não vai sentir essa ruptura, mas talvez no podcast eu tenha que dar uma trabalhada. Mas enfim, agora sim, acho que a gente pode passar para o outro lado, né? A gente já se aproxima quase da metade do podcast. Então vamos falar da NFC nesse momento. New Orleans Saints tem a melhor campanha geral, então escaparia da primeira fase. E daí, como campeões de divisão, nós temos, além do Saints, é óbvio, Green Bay Packers, Seattle Seahawks, né? O Green Bay Packers pela NFC Norte, o Saints pela NFC Sul, o Seahawks pela NFC Oeste. E olha só, hein? New York Giants liderando a NFC Leste, a várzea da NFC Leste, que nesse momento é liderada por New York Giants. Além deles, estariam se classificando para os playoffs Los Angeles Rams, de Jonas Faria, Tampa Bay Buccaneers, Arizona Cardinals, e o Arizona Cardinals. E o Arizona Cardinals é boa. Isso. Bom, agora acho que eu posso começar. Vamos inverter, né, Jonathan? Agora eu começo falando a respeito da NFC. É isso. Temos, então, os 4 primeiros. Vou começar da mesma maneira ali como falei na AFC para fazer sentido. O Saints é impressionante, né? Uma equipe que, como consegue trabalhar bem com as peças que tem, né? São peças boas, e principalmente me lembro também na temporada passada, quando o Drew Brees ficou lesionado por conta de problema no dedo e tal, o Bridgewater assumiu bem, conseguiu boas vitórias, e agora, né, impressionante, Tyson Hill começando, né, como titular e mesmo assim conseguindo vitórias. Tudo bem que a última contra o Broncos, por toda aquela situação que aconteceu, então a gente pode comentar mais a seguir do absurdo, ao meu ver, que foi o que a NFL tomou de decisão, era como se fosse uma bye week pro Saints. Eles conseguiram vencer com tranquilidade, né? Então, querendo ou não, foi mais tranquilo. Mesmo assim, 9-2 na NFC, sem o Drew Brees, que provavelmente volta para os... Quer dizer, que volta para os playoffs, né? Não provavelmente, mas volta para os playoffs. A equipe dos Saints, mais uma vez, contender, né? Impressionante, todo ano. E agora o Seahawks, que conseguiu uma vitória importante contra o Eagles aí nessa última segunda-feira. Importante porque tanto o Cardinals como os Rams perderam, né? Agora tem a oportunidade de folgar um pouquinho na NFC Oeste, com 8 vitórias e 3 derrotas. Green Bay Packers também outra vitória essencial em cima da equipe do Bears, que ao meu ver também... um rápido parênteses pro Bears, né? Que tristeza, cara. Que absurdo que é essa equipe do Bears. Então, o Packers vence com um ataque que funciona muito bem, né? Um ataque que é muito legal de ser visto, um ataque muito poderoso e seguro, e ao mesmo tempo uma defesa que às vezes não joga tão bem, mas tem partidas assim boas. E agora, em quarto, né, a seed 4, que coisa impressionante, né? O New York Giants, por incrível que pareça, pode chegar aos playoffs, chegar aos playoffs sem o Daniel Jones, né? O pobre Daniel Jones que se lesionou, coitado. É um jogador ali criticado, odiado, mas por muitos também que é um cara, enfim, que conquistou alguns corações, né, pela ética de trabalho, enfim, embora algumas limitações, mas é um ataque
um ataque que começou a correr melhor, um ataque que tem peças bastante importantes, e uma defesa que está melhorando. Então, assim, dentro dessa divisão, se eles ganharem, se o Giants de fato concretizar essa vitória da NFC Leste, eu acho mais do que justo, mesmo fazendo uma campanha negativa, né? Então é isso. Esses 4 primeiros acho que está de bom tamanho. Creio que aí sim, mais mudanças, né? Mudanças nesses 4, mais até do que da AFC. Como eu disse, o Eagles ainda pode ser o campeão dessa divisão, pode então assumir o lugar do Giants. Exatamente, a equipe de Washington também que vem muito bem. Por que não os Rams, né? Os Rams têm que penar bastante, tem jogos ainda difíceis pela frente, enquanto os Seahawks têm um calendário sossegado, né? Então acho que o mais improvável, ao meu ver, é que o Saints saia da primeira colocação, tá? Então, ao meu ver, o mais improvável é o que o Saints talvez o Seahawks, mas como eu disse, tem os Rams ainda que vai abocanhando ali, que vai tentando chegar. Tirando isso, o Cardinals pode ter uma posição melhor, enfim, mas também me sinto contemplado com o playoff picture do atual momento. Não sei se você concorda comigo, Jonathan e Juan, vocês, né? O meu primeiro destaque quanto à NFC é que, depois de muito tempo, a gente vê a AFC melhor, mais disputada, mais interessante do que a NFC. Nos últimos anos, a gente sempre é acostumado com ver os times, né, da Conferência Nacional muito melhores, muito mais interessante acompanhar os playoffs do que da AFC, e esse ano se inverteu completamente. A gente tem 8, 9 equipes muito boas, muito competitivas na AFC, enquanto que na NFC está uma várzea, em algumas divisões pelo menos. Então, realmente, esse é meu primeiro destaque. Agora, comentando sobre a briga pela bye week. Discordo um pouco do Jonas, eu acho que o Saints não vai ter essa tranquilidade toda para segurar a melhor campanha da conferência, até porque o time vem jogando bem, mesmo sem o Breeze, mas com o Tyson Hill, até agora, ele jogou bem contra equipes, assim, um rival de divisão, né, contra os Falcons, depois enfrentou o Broncos sem QB, então, injustificável isso, mas a questão é que ele ainda não lançou um touchdown, né? Ele correu para 4 touchdowns, se não me engano, mas não lançou. Então, como lançador, ele está meio que deixando a desejar. E agora, então, tem um calendário até razoavelmente fácil, mas tem 2 jogos que eu destacaria. Na verdade, tem os Falcons agora, ainda que pode surpreender, talvez, mas eu destacaria o duelo na semana 15 contra os Chiefs, que se não tiver Breeze, aí eu acho que os Chiefs são até amplos favoritos, a não ser que a defesa do Saints faça mais um jogo espetacular e garanta a vitória, segurando um pouco, né, contendo o Patrick Mahomes, que é possível parar ele, mas, e depois, na semana 16, a criptonita do Saints, também conhecido como Minnesota Vikings, que ainda pode estar vivo na disputa, né, brigando por uma vaga nos playoffs. Quem diria, depois daquele início horrível dos Vikings, a equipe ainda tem chances agora. Então, 2 jogos complicados para o Saints, enquanto que Seahawks tem agora a sequência dos sonhos, enfrentando Giants, Jets e Washington, duelos que devem ser vencidos pela lógica, e aí depois tem os duelos diretos contra Rams e Niners na divisão. Então, eu imagino que os Seahawks vençam 4 desses 5 jogos, eu acho, assim, calculando uma derrota aí no final, mas com 4 vitórias, podem manter a divisão e até mesmo conseguir a semana de bye, caso o Saints e o Packers tropecem. Lembrando que o Packers também não tem um calendário tão difícil, o maior desafio talvez seja o Titans já na reta final, mas então os 3 times têm um calendário até mais tranquilo. A diferença é justamente as adversidades que as equipes enfrentam. O Seahawks tem uma defesa horrível, que vem melhorando nos últimos jogos, mas ainda assim uma defesa bem sofrível em alguns momentos. O Saints tem o seu QB e o Packers sem nenhum problema, a princípio, só a dificuldade contra o jogo corrido. Então, talvez, quem diria, Green Bay aí conseguindo como o ano passado também ninguém esperava, mas a equipe de Green Bay foi lá e conseguiu a bye. Na última semana superou a equipe do Saints, o Saints foi para a terceira campanha e os Packers tiveram a segunda melhor e conseguiram, então, descanso. Por que não esse ano? Então, eu acho que ainda está em aberto entre esses 3 times aí a briga pela bye. Quanto à outra divisão, pode falar depois de completo. Não, eu ia dizer que eu tô achando bem nivelado, assim, a NFC. Bastante, porque não, cara, não tem nenhum time que você olha e fala, vai sobrar. Não, prova disso eram os Rams, que estavam com a segunda melhor campanha até o início da semana passada. Eles perderam o jogo pros Niners e caíram para quinta, né? Tá tudo isso, né? Um time que perder aqui os outros, as mudanças de resultado com os outros, cara, é bizarro. Agora o Jonathan tá explanando um pouquinho melhor, realmente, né? Seahawks tem vida até um pouquinho mais tranquila, quem sabe, para chegar nessa seed 1. Por exemplo, o Saints, que é o time mais equilibrado, acho que a gente concorda, né? O time que
tem o melhor ataque. Melhor ataque, não necessariamente melhor ataque, não necessariamente melhor defesa, mas no conjunto da obra eu acho que é o melhor. É o melhor. Eu acho que é mais bem treinado, né, cara? Acho que é um Isso. time muito bem treinado, muito É, coeso entre si, sabe? que não tem um problema muito gritante, né? Aí perde o Drew Brees e daí tem que torcer pro Tyson Hill, né, jogar bem, né? Então esse é um problema. Os Packers têm a questão da defesa, os Seahawks têm problemas defensivos. Muito, né? Eu não vou falar nem da NFC Leste, que ainda qualquer coisa pode acontecer. O Tampa Bay Buccaneers parecia pegar algum embalo e ter resultados importantes, principalmente para a defesa muito forte e apostando num ataque consistente com Tom Brady, com o corpo de recebedores que ele tem. Se apostava muito que fosse um time completo nesse nível, entende? Que o ataque entregue e a defesa segura as pontas. Não é o que está acontecendo, Tom Brady está tendo partidas bem ruins nas últimas semanas, então é meio que terra de ninguém. Ao mesmo tempo que é terra de ninguém, a gente olha para os times que não estão classificados hoje e não tem ninguém assim que pode deslanchar e aparecer nesse bloco. Talvez o Vikings, forçando bastante a barra, pode tomar uma vaguinha ali. Mas de resto, a gente tem os Niners com muito problema de lesão, os Bears que só estão onde estão pelo começo que teve, e dali para baixo são times que realmente não deram certo na temporada. Com o asterisco da NFC Leste, né, que aí sim, tanto Washington, Eagles, Cowboys, qualquer um desses pode aparecer na vaga do Giants. Mas mesmo assim, chegando nos playoffs, não deve oferecer resistência para quem quer que enfrente na primeira fase. Eu não diria isso com tanta segurança, porque o histórico comprova isso, né? Inclusive, na transmissão da ESPN, não sei se foi no Sunday Night ou no Monday Night, a última vez que uma equipe foi campeã de divisão com campanha negativa, no caso, em 2014 foram os Panthers, e em 2010 foi a equipe do Seattle Seahawks, as equipes chegaram com 7 vitórias na pós-temporada e ambos venceram o jogo de playoffs. E ninguém considerava os times porque foram ruins, né? Não tiveram nem 8 vitórias, mas surpreenderam. Então, claro que, de fato, nenhum desses times hoje a gente imagina vencendo em pós-temporada. Mas a NFL é um negócio louco. Os playoffs a gente sabe que nem sempre o melhor time vence. A gente colocou o Saints como campeão unânime e a gente, olha só o que deu. É verdade. Zicamos a equipe ano de Nova Orleans. Mas, comentando então sobre a briga, né, pelo Wild Card, as equipes que não serão campeãs de divisão, eu acho que o Buccaneers, apesar da má fase que vem vivendo, né, as derrotas nos últimos jogos, vai se classificar sem nenhum problema, até porque tem bye agora, né, na semana 13, depois 4 jogos favoráveis contra equipes mais fracas, equipes com campanhas negativas, então devem sim ficar com essas vagas. E aí, uma das vagas fica entre Rams e Cardinals, até porque, talvez o Jonas possa comentar melhor sobre isso, mas teremos 2 duelos entre os dois times, né? Eles ainda não se enfrentaram nessa temporada. Nenhuma vez, cara. Então agora teremos, na verdade agora nessa semana, já na semana 13, temos Cardinals e Rams, e depois na última semana, para dar um pouco mais de tempero nesse caldo, então o Rams tem vantagem, né? Porque tem uma vitória a mais, né? Tem campanha 7-4, enquanto que o Cardinals tem 6-5. Mas, por exemplo, vencendo esses jogos, imagino que já vá para os playoffs. Agora, se os Cardinals vencer os dois, Cardinals fica assim com uma das vagas garantidas. E a última vaga fica entre quem perder, né, esse playoff entre os dois, entre Rams e Cardinals, quem tiver a pior campanha. E aí eu colocaria na briga ainda talvez o Vikings. Eu acho que, quem diria, né, o Vikings ainda tem chance de chegar lá, sonhar, nesse momento a equipe que tem mais chances, e o próprio Niners. Claro que o Niners também tem um calendário complicado, por conta da divisão, né, nessa divisão aí, a NFC West é muito disputada, mas basicamente seriam os 3 times que estão hoje, ou então Vikings ou Niners ameaçando, dependendo da situação. Eu acho que disso não escapa. Não, isso é muito, assim, é bizarro, porque se a gente for levar em conta que faltam mais 6 jogos, né, por exemplo, para a equipe dos Rams. 5. Faltam mais 6 jogos, tá? Então, isso, 5. Faltam mais 5 jogos. Desses 5 jogos, ainda tem Cardinals 2 vezes, Seahawks mais uma vez, né? Tem mais um jogo contra o Seahawks. Então, são mais 3 jogos pedrada, né? Tem ainda um jogo contra o Patriots, que também não é nada certo, né? Como eu disse, os Patriots estão lá perdendo para os times que não estão brigando, mas chega para enfrentar os outros que são contenders, eles estão vencendo, né?
Então, não encara também, um rápido parênteses, não encara a equipe do Patriots abrindo mão da temporada de maneira geral. Eles vão estar aí para complicar a vida de todo mundo. Mas ainda tem um jogo contra o Jets, que aí sim, né? Essa vitória é garantida e tal. Não quero zicar, pelo amor de Deus. Não, eu acho que, credo, não falei isso. Tira, não falei nada disso. Vai ser difícil contra o Jets. Vai ser complicado esse jogo contra o Jets. O Jets vem aí muito forte. Mas, brincadeiras à parte, né? Ainda tem muito jogo decisivo, tem muito jogo de divisão ainda para acontecer. E por exemplo, no atual momento, os Cardinals eles ainda têm vantagem sobre os Rams em duelos dentro da divisão. Né? Tem ainda 2 vitórias, né, dentro da divisão, enquanto os Rams têm apenas uma, né? Acho que é essa. Enfim, essa a contagem. Mas também, eu agora falando dos outros times que podem mordiscar, ao meu ver, eu acho mesmo, né? Assim, até com um pouco um pouquinho de zicada, né? O Vikings chegando lá, né? O Vikings tem mostrado jogos mais interessantes nessa última partida contra o Carolina Panthers, que é uma equipe extremamente competitiva. Todo mundo está dizendo que não é uma equipe para agora, né? É uma equipe para as próximas temporadas, né? Porque é uma equipe que quase ganha e depois vai lá e perde, mas dá trabalho para todo mundo. Inclusive tem um último jogo ainda, acho que Panthers e Green Bay, se não me engano, não sei se é esse o jogo que tem na última semana de Green Bay, que também pode colocar uma pedra no sapato da equipe de Green Bay, mas eu acho que os Vikings, sim, depois dessa última vitória contra os Panthers, né, que foi até um pouquinho meio ali na bacia das almas, tem gás, sim, para chegar. A NFC está bem mais aberta, ao meu ver, né, com mudanças de posição, do que a AFC. E mais, só para ser um pouco mais ousado, e que eu termino a minha fala, no atual momento, tá? Diante de tudo isso que a gente falou, hoje, eu vejo assim, a equipe do Chiefs chegando ao Super Bowl mais uma vez. Voltando a Tampa mais uma vez, fazendo mais uma viagem a Tampa. E isso não é que é zicar nem nada, é realmente uma equipe que perdeu um jogo por detalhe. A equipe dos Steelers ainda tem alguns jogos importantes, talvez possa vir a perder, né? Quem sabe contra os Ravens mesmo. Mas a equipe dos Chiefs, ao meu ver, é uma equipe, assim, com muita carta na manga, entende? É uma equipe que consegue travar alguns sistemas e mesmo que comece perdendo para a equipe dos Steelers, tem recurso para vencer, por exemplo, uma final de conferência, aqui já projetando bem lá na frente. Então é isso, não sei se vocês concordam comigo, se querem projetar alguma coisa para a NFC também, mas eu coloco os Chiefs já fazendo uma bold prediction, né, uma predição ousada, que chega aos playoffs mais uma vez. Eu concordo. Claro, a gente não pode contar com sim, tem uns Steelers ainda pela frente, né, mas eu coloco... mas é que assim, ó, é que a gente não pode contar com a zebra em análise, porque a zebra, se ela fosse previsível, não seria zebra, né, então é muito difícil. Mas os Steelers, cara, sei lá, é difícil falar de time que não perdeu ainda, mas não sei, eu não consigo sentir tanta confiança assim, em relação à confiança que eu sinto nos Chiefs, por exemplo, de ter um cara como o Mahomes que resolve jogos, por exemplo, tira o time do buraco. Não vejo os Steelers tendo isso assim. Tem a defesa que consegue pontuar. Mas... É que eu acho bem mais fácil o Big Ben não ter um jogo tão bom do que o Mahomes não ter um jogo tão bom, entende? Acho que essa que é a questão, cara, sabe? E NFL é muito difícil fugir da responsabilidade do quarterback, né? Quando a coisa aperta, cara, é ele que resolve. Você pode ter o time mais organizado do mundo. Se tiver um quarterback bom, de elite, sempre vai estar no páreo em jogo decisivo. É realmente difícil discordar disso. Eu acho que, bom, não dá para cravar nada, mas os Chiefs são, sim, os grandes favoritos hoje. O atual campeão vem jogando muito bem. O que o Mahomes está fazendo, para mim, ele já assumiu novamente a dianteira na briga de MVP, porque as últimas situações dele são inquestionáveis. Então, de fato, eu acho que é o grande favorito. Mas, já que comentaram quanto aos Steelers, a questão é que o Big Ben não precisa fazer um grande jogo. Ele precisa fazer o que ele vem fazendo até agora, né? Porque a defesa dos Steelers dá muito mais tranquilidade pro ataque trabalhar. Os Chiefs, eu não vejo tanta força assim na defesa. A defesa foi muito bem nos últimos playoffs, né? Na temporada passada, no caso. Mas nessa temporada deixou a desejar em muitos momentos e aí o Mahomes teve que ir lá e fazer suas mágicas e venceu.
Então eu acho que e um outro fator, né, o Big Ben sabe jogar playoffs, é um cara duro, um cara cascudo, é diferente, por exemplo, de um Ravens, não querendo cutucar, mas já cutucando, que o Lamar Jackson não se mostrou ainda capaz de comandar a equipe nos playoffs, e outras equipes também. O Big Ben não, é um cara experiente, que já ganhou Super Bowl, que sabe o caminho, que já tomou muita porrada. Então eu acho que Steelers e Chiefs, caso aconteça, não querendo zicar, espero que não esteja zicando, mas quero ver muito esse jogo em pós-temporada, será um baita jogo, talvez até um Super Bowl adiantado, né, já que a NFC, como a gente comentou, está muito em aberto, e eu acho que talvez seja esses os dois times favoritos, os melhores times da NFL para mim, sem dúvida nenhuma. Hoje, Steelers e Chiefs são os melhores times. Claro que alguma coisa muito louca pode acontecer na NFC, e aí, ou até mesmo da própria AFC, alguém chegue na final, um desses dois times não chegue lá, então é difícil a gente prever, mas hoje, sim, para mim, Chiefs são um grande favorito, e os Steelers estão logo aí na seguida, na sequência. Perfeito. Agora vamos. Mais alguma consideração sobre isso? A gente pode passar então. A gente pode passar então para os jogos. Não temos tanto tempo assim, mas temos um tempo razoável para falar então dos jogos da próxima semana, alguns dos jogos da próxima semana. Começando então por Tennessee Titans e Cleveland Browns. A gente já falou de ambos times no bloco passado. E dois times que estão nesse momento se classificando para os playoffs. Os Titans, principalmente, devem vencer realmente a AFC Sul, enquanto os Browns, todo jogo importa e eles precisam vencer o máximo de jogos possíveis para depender menos daqueles jogos mais encardidos contra o Ravens, por exemplo. Quem vencer aí já garante uma vaga nos playoffs, não oficialmente, mas para mim sim. Titans ou Browns, mesmo Browns não sendo campeão de divisão, chegando a 9 vitórias e tendo um calendário fácil, né, com 2 jogos para vencer, o time vai para os playoffs com certeza. E um duelo entre running backs, né, 2 tratores, talvez os melhores running backs correndo com a bola, de um lado o Henry, do outro lado o Nick Chubb, que voltou com tudo. E é claro que o que pode fazer diferença talvez seja o QB. O Tannehill está mais confiante, está melhor do que o Mayfield, que está sendo mais seguro, né? Não está jogando a bola para todo lado, mas ainda assim confio mais no Tannehill do que nele. Por outro lado, a defesa dos Browns vem jogando muito bem, melhor que a defesa dos Titans, então fique de olho nisso, mas com certeza o duelo principal fica entre os dois running backs para ver quem que é o melhor trator da NFL. Melhor trator da NFL é bom. Os caras passam por cima, irmão. Se quiser passar pro próximo, pode passar pro próximo, daí a gente vai acelerando. Beleza. Rams e Cardinals. Aí, por que você queria passar pro próximo, né, Jonas? O cara não perde tempo. O primeiro, então, dessa série em curtas semanas entre Rams e Cardinals, que vai com certeza definir muita coisa aí na NFC. Com certeza, a gente tem mais um ataque bombástico, né? Que apesar das derrotas, é um ataque bombástico, e não estou falando dos Rams, estou falando dos Cardinals, né? Numa química bastante interessante que funcionou muito do Murray com o Hopkins e companhia. Então, no atual momento até, se não me falha ali os dados, os Cardinals têm, acho que, o segundo melhor ataque da NFL, enquanto os Rams têm o 7º. Mas, de novo, né, a equipe dos Rams é o primeiro duelo entre eles, existe uma rixa muito grande entre essas duas equipes, e vai passar assim, ao meu ver, vai passar pelo ataque dos Rams, tá? Esse jogo vai ser um jogo em que o ataque dos Rams vai precisar jogar, vai realmente precisar entrar em campo, coisa que não acontece, que é muito instável, né? Até vi um negócio que o ataque dos Rams é consistentemente inconsistente, né? Enquanto a equipe dos Cardinals precisa mostrar também a que veio em sua defesa. Tá? A defesa dos Cardinals precisa melhorar. Tem jogadores fortes, enquanto pelo lado dos Rams a defesa se garante. Então é isso, é um duelo que não dá para prever muita coisa. Tá? No papel, os Rams têm um certo favoritismo, mas os Cardinals estão também tirando jogadas mágicas do bolso, tudo pode acontecer nessa partida. É isso. Alguma consideração, Jonathan? Jogaço, né, cara? Eu acho que é um jogo que vale a divisão ainda, porque não coloca os Seahawks como já campeões adiantados. Eu acho que os dois times ainda, Cardinals e Rams, ainda brigam por divisão. Quem vencer, sim, quem perder aí já meio que deixa essa disputa. Mas, de fato, o Kyler Murray é imprevisível, ele é um ótimo jogador, mas
teve alguns momentos de apagão nos últimos jogos, né? Os Cardinals perderam 3 das últimas 4 partidas, o que deixa um pouco de uma pulga atrás da orelha, né? Enquanto que o Rams também vem de derrota para os Niners, perdeu os 2 jogos, diga-se de passagem, para os Niners nessa temporada. Problemas com o rival de divisão, talvez, mas agora tem uma chance de espantar a fantasma aí, vencer a equipe dos Cardinals e aí sim brigar com os Seahawks pela divisão. Isso. O Shanahan é um anti-McVay, tá? Agora eu falei aqui, deixei a minha. O Shanahan é simplesmente um anti-McVay. Falei. Último jogo, então, pra gente fazer previsões. Bills e 49ers. Os Bills bem cotados ali pela AFC Leste, né? Não parece que serão muito incomodados pelos Dolphins, enquanto os Niners, agora sim, todo jogo é uma final para ver se consegue, em alguma maneira, uma vaguinha ali para os playoffs. Está bem difícil, mas ainda tem chances matemáticas e técnicas de chegar, pelo menos, na última vaga para a pós-temporada. Eu coloquei esse jogo para a gente falar justamente porque é o jogo da vida dos Niners. Se a equipe perder esse jogo, acabam as chances de playoffs e aí é fim de temporada. E até seria algo bem decepcionante, levando em consideração que os Niners são o atual vencedor, né, o atual campeão da NFC e vice-campeão do Super Bowl. Por outro lado, a equipe dos Bills, aí sim, é um jogo importante, né, porque o Niners não é um time morto, mas também não é aquele grande adversário que poderia ser. Então, um duelo bem interessante para a equipe de Buffalo. Se vencer, aí fica mais tranquilo na divisão, até já chega a 9 vitórias, encaminha uma vaga para os playoffs, enquanto que o Niners é vida ou morte. Se vencer, segue na briga, se perder, já era. Só uma curiosidade, em outubro de 2016 foi a última vez que eles jogaram um contra o outro. Os Bills venceram por 45 a 10. Lógico, né, que em 2016 para 2020 tudo mudou praticamente em ambas as equipes. E a salvação dos Niners é se manter fiel ao sistema. É uma equipe extremamente bem treinada, que obedece assim a coisa e pode realmente complicar a vida para os Bills. É isso. Então vamos para as rapidinhas da semana. Rua do Futuro pode soltar a vinheta. Will Fuller, dos Texans. Peraí, quem vai comentar o que de vocês? Decidam aí. Tanto faz, mano. Tá, vou largar aqui e vocês briguem pelo prato de comida, tá? Will Fuller, wide receiver dos Texans, foi suspenso por 6 semanas por uso de substância ilícita, né, que não foi revelada. Como só restam 5 jogos na temporada e os Texans não jogarão após a temporada, a punição terminará de ser cumprida em 2021. Uma notícia. Pode falar. Isso dá não combinar antes, né? Vou falar. Mas não tem muito o que comentar sobre essa notícia, né? Só um balde de água fria lá no Texas, né? Porque o time começou a melhorar nos últimos jogos, o Will Fuller foi muito bem, né? No Thanksgiving, uma atuação espetacular dele para mais de 100 jardas e 2 touchdowns. E agora, então, essa punição, porque, na verdade, ele afirma que foi uma medicação prescrita por um médico para melhorar o rendimento dele, não se sabe exatamente qual que foi, mas era essa a ideia, não foi nenhuma droga, digamos assim, né? Não foi maconha ou essas coisas que geralmente acaba resultando nesses testes, mas com certeza é um baque, né? Não foi só ele, na verdade, né? O cornerback da equipe dos Texans, o Bradley Roby, também testou positivo e foi punido, então, por 6 jogos, se não me engano, a mesma punição para os 2 jogadores, mas o Will Fuller será uma ausência mais sentida, então, agora, ele que vinha sendo o principal recebedor da equipe dos Texans e vai desfalcar para o resto da temporada, não que isso vai impactar muito nos objetivos da equipe, porque já estava eliminada, então, menos mal por esse lado. O general manager dos Jaguars, o Dave Caldwell, foi demitido após a derrota do final de semana para o Cleveland Browns. Na verdade, que o Dave Caldwell ele era dos Jaguars desde 2013 e apenas em uma vez só até o presente temporada ele conseguiu uma campanha que não tiver. Os Jaguars, então, tiveram um recorde todo esse tempo de 39 vitórias e 86 derrotas. E dentro desse tempo todo, eles perderam 10 ou mais jogos em todas as temporadas em que o Caldwell estava à frente da equipe. Então, assim, os Jaguars é uma equipe, não digo quebrada, mas que perderam muitas e que precisam, sim, pensar em algo novo, em novos ares.
E para finalizar este quadro, os Broncos assinaram com um novo quarterback, Kyle Shurmur, no último final de semana. Inclusive um wide receiver foi o titular na posição devido aos desfalques. E esse momento para o Jonathan pistolar. Jonathan, você tem 2 minutos para soltar o verbo e o Roger Goodell tremer as suas estruturas. E ir com explícito para o nosso podcast pela primeira vez. Por favor. Cara, isso não vai dar certo, não. Mas comentando sobre o Kyle Shurmur, ele é filho do Pat Shurmur, que hoje é o coordenador ofensivo da equipe dos Broncos, então meio que por razões que a gente vai comentar sobre, né? Ele teve que ser assinado, se bem que hoje saiu a nota dizendo que nenhum dos 3 que foram colocados na lista de precaução da Covid, seja o Drew Lock, o Blake Bortles e também o Ripien, nenhum deles testou positivo, então eles poderão jogar, então o Lock vai estar disponível, então essa assinatura aí não valeu de nada. Agora, comentando quanto ao jogo do fim de semana, uma palhaçada, papelão da NFL, um negócio assim, sem precedentes, ridículo o que aconteceu, porque, vou explicar a situação primeiro. Os Broncos então tiveram o seu quarterback, o Jeff Driscoll, sendo punido, né? Ele foi testado positivo, né? Testou positivo para o Covid, e os outros 3 quarterbacks do elenco tinham contato próximo com ele, né? Ou seja, eles treinavam juntos e acabaram indo para listas de precaução da Covid. Então, o Broncos não tinha nenhum QB ativo no roster disponível para o jogo de domingo. O que aconteceu? O time teve que buscar o wide receiver, né? O Kendall Hinton, que na verdade jogou como quarterback lá na Universidade de Wake Forest, no college, mas que no caso se tornou um wide receiver e foi meio que recrutado para atuar então no jogo de domingo contra os Saints. Ou seja, basicamente a NFL puniu a equipe do Denver Broncos com uma derrota, porque não faz sentido, não tem como um time vencer sem quarterback. Por outro lado, o que mais indigna, só esse fato já seria algo complicado, mas os Ravens tiveram vários casos positivos, mas a NFL cancelou, no caso adiou o jogo dos Ravens, quando o Lamar Jackson testou positivo um dia antes, se não me engano, acho que foi na quarta-feira que testou positivo, e aí a NFL adiou o jogo dos Ravens, que seria o Thursday Night Football, né, no Thanksgiving, um grande momento, né, o principal jogo da semana, adiou para o domingo, o que não mudou nada, adiou para terça-feira, adiou novamente para quarta-feira, no caso, e quem sabe se vai acontecer, imagino que agora vá, mas adiou 3 vezes o jogo. Agora eu lhe pergunto, o mínimo que se espera é igualdade entre as equipes, um tratamento igual da NFL para com cada franquia. A gente sabe que isso é o mundo ideal. Não vai existir igualdade com todos os times, porque tem times mais importantes e outros menos para a liga. Mas o mínimo que eu espero é justiça. E eu pergunto, foi algo justo que a NFL fez? Porque, tipo assim, ok, os Ravens têm chance, eles ainda brigam por playoffs, os Broncos não. Não interessa. O Lamar foi MVP da última temporada? Não interessa. Ele é melhor que qualquer QB dos Broncos? Não interessa. O mínimo que se espera é justiça. Então, palhaçado que a NFL fez, e eu digo, eu acho que todos os torcedores dos Broncos devem ter ficado com raiva, e não só os torcedores de Denver, mas porque eu acho que isso foi um desrespeito com a franquia, Denver Broncos primeiro, uma das mais tradicionais, mais importantes para a liga, né, para a história da liga, um desrespeito com a franquia, um desrespeito com os torcedores, em segundo lugar, um desrespeito total com os fãs da NFL, porque todo mundo quer ver um bom jogo, um espetáculo, e não houve um espetáculo. 30-3, os Broncos conseguiram chutar um field goal, então ainda conseguiram pontuar, mas mesmo assim foi ridículo isso, e a questão é que eu estava meio que levando na zoeira, mas depois que eu vi o pessoal brincando, né, porque no caso o Kendall Hinton, ele completou um passe de 9 tentados, foi interceptado 2 vezes, teve o rating zerado, e muita gente fez piadinha, muita gente sem saber talvez a situação, e eu só posso dizer uma coisa aqui, ó, palmas pro Hinton, realmente foi um homem de culhão, foi lá. É importante dizer que, além de não ser QB, ele não havia treinado, simplesmente ele não treinou com seus wide receivers, ele nunca lançou uma bola pro Judy, pro Fent, pro qualquer outro recebedor da equipe dos Broncos, e foi lá e jogou, então parabéns para ele. Já a NFL, ridícula essa atitude, e eu acho que vocês se decepcionaram, eu digo só, vou falar por mim agora, porque não quero falar por outras pessoas, mas vocês decepcionaram demais um fã de vocês, um fã da NFL, no caso, falando diretamente para ela, porque cara, abalou muito a minha admiração pela liga, porque realmente não foi justo. Se você pode discordar de mim à vontade também, mas eu não vejo nenhuma razão para não ter adiado o jogo dos Broncos e ter adiado o jogo da equipe dos Ravens. Então, realmente, injustiça, ridículo, palhaçada por parte da NFL, e é assim que eu me despeço.
E eu não sei se quem tá ouvindo, obviamente não tá vendo, mas eu tô assinando aquilo Nossa, que o eu Jonathan tava disse. tentando entender o que era esse negócio aí que tu tava fazendo. Eu assinei embaixo aqui, então você que está nos ouvindo, vá ver o vídeo também, Entendi. porque eu concordo. É isso. Obrigado por Entendi. esse momento, João. E uma breve digressão. Eu coloquei o Kendall Hinton no Fantasy, Esse pensando, foi o pensando, ó, vou jogar com 2 meu QB. Deus. Quando na minha vida eu ia ter essa oportunidade de jogar com 2 QB, cara? Resultado, o Hinton fez menos 3 pontos e talvez eu perca o meu confronto por causa disso. Ainda talvez porque falta o jogo dos Steelers, meu adversário tem um jogador dos Steelers, mas pode ser que eu perca por causa dessa ousadura aí que não deu em nada, né? Mas fica aí o meu lamento. Mais alguma consideração, senhores? Não, perfeito, cara. Perfeito. Que episódio maravilhoso. Tá louco. Eu já me irritei o Maravilhoso. suficiente, cara. Eu não consigo me manter calmo quanto a isso, porque O realmente, Jonathan, ele acabou com cara, todas as energias dele, cara. o que a NFL fez, cara, não tem cabimento, velho. Foi um desrespeito realmente com a franquia e com todo mundo, como eu disse, com quem gosta do futebol americano, porque não teve jogo. Não teve jogo, então, e eu acho que nada justifica. Foi um prejuízo não só para a NFL. Eu imagino que aconteça alguma coisa. Realmente, não entendo a posição dos Broncos também, não tentarem de uma forma mais efusiva o adiamento dessa partida, porque não tem como jogar. O Broncos parece que não fez nada. Ah, não deixa, vamos perder mesmo. Ok, é isso aí. E a torcida, pelo amor de Deus, se fosse no Brasil. Os caras iam lá na sede da NFL, iam pichar muro, quebrar vidraça, fazer a maior balbúrdia. Pô, não tô defendendo isso, não tô dizendo que deve se Balbúrdia. fazer isso. Mas a questão é que, cara, não dá pra deixar um negócio desses acontecer e todo mundo ficar quieto e É, só, cara, que pena, realmente perdeu. Não, é realmente uma atitude que incompreensível por parte da NFL. tá louco, cara. Agora sim, então, vamos. A gente já passou de 1 hora de gravação. Só para não perder o costume, né? Então, o Toco e Teco vai ficando por aqui. Não esqueça de seguir a gente lá no Twitter e no Instagram, no @Toco e Teco, de acompanhar o nosso site medium.com/Toco e Teco e de assinar também a nossa newsletter tocoiteco.substack.com. E também ouça o nosso podcast semanal sobre a NBA. Nessa semana começamos as previsões de cada divisão pré-temporada de 2020-2021. Está muito próximo de começar, inclusive já é neste mês. E também siga os nossos perfis pessoais. O meu é @JuanGrings no Twitter e no Instagram. E tem o do Jonathan também, né, Jonathan? Jonathan Moma. E o do Jonas? Tadinho, falou até sem tanta força, né? Mas o meu Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria underline no Twitter. E muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toco e Teco NFL. NFL, né? Tchau.